Eu vou pedir para que você, aí no teu lugar, em nome de Jesus, feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agora orar com você. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor é digno. A ti, Senhor, seja dada toda a honra e toda a glória, não só agora, mas para todos sempre. Senhor, nós estamos felizes. É um marco de 17 anos, Senhor. E o Senhor está presente aqui desde o primeiro dia, desde a primeira noite. O Senhor esteve presente e a tua palavra se cumpriu neste lugar, quando o Senhor disse que iria sustentar este lugar. E o Senhor tem feito isso ao longo dos anos. O Senhor tem abençoado e o Senhor tem colocado neste lugar, enxertado neste lugar, homens e mulheres dedicados, Senhor, trabalhadores, pessoas que têm aberto mão, Senhor, de situações próprias para abençoar este lugar. E nós te agradecemos. Obrigado, Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode dar um graças a Deus? Agora tô brincando, dê um graças a Deus, porque eu quase falei abrido. Meu Deus do céu, quase que foi no meio da oração abrido, mas o Senhor me socorreu. A mão poderosa dele chegou sobre a minha. Deus é bom, irmãos, amém? Aleluia. Estou muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz com o Senhor. Graças a Deus, desde sexta-feira, onde nos reunimos com quase todos os colaboradores da Vida e Vitória. Quase todos os colaboradores estavam lá, só não estava lá quem não pôde ir, né? Mas estava muito feliz lá, né? Em alguns momentos que ninguém viu, graças a Deus me emocionei, né? Em ver algumas pessoas lá, e isso é muito gratificante. Algumas pessoas até pela primeira vez presentes lá, e isso é muito bom, irmãos. Servimos a um Deus e servimos a Ele juntos, amém por isso? Aleluia, servimos juntos. Semana passada eu ministrei uma palavra aqui, e o tema, alguém lembra? Alguém lembra? Hã? Não estou ouvindo. A causa. E hoje eu quero ministrar quase uma continuidade dela, né? Mas hoje eu quero ministrar sobre a causa de Cristo. Jesus Cristo, a Bíblia fala nos evangelhos que ele veio à terra como homem, nasceu e foi colocado numa manjedoura, viveu como homem, né? Com todas as limitações de ser um ser humano, né? Serviu a Deus como homem. A palavra de Deus diz que tudo que ele fez foi feito por meio da fé. Ele fez como um homem de fé deveria fazer. Ele carregou uma mensagem muito poderosa, e essa mensagem transformou o mundo. A mensagem que Jesus Cristo carregava mudou a humanidade. Querendo ou não, a mensagem que Jesus carregou dividiu a humanidade em antes dele e depois dele. Dividiu não só um calendário, mas ele dividiu um véu que separava o homem do acesso ao Santo dos Santos, e esse lugar foi rasgado, o seu véu, de cima a baixo, para que o homem não pudesse costurar. Não foi influência do homem, portanto não foi de baixo para cima, foi influência divina, e por isso foi de cima para baixo. Foi o próprio Deus dizendo: o ciclo mudou. Agora vocês estão numa nova estação. Agora vocês estão em um outro momento. Tudo que vocês viveram até aqui foi bom, mas agora tem um tempo extraordinário reservado para vocês. E esse tempo é chamado tempo da graça. É um tempo para todo mundo? Não. É um tempo para aquela pessoa que crê em Jesus, confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. A graça não é para toda a humanidade. Diga comigo, a graça não é. Diga de novo, a graça não é para toda a humanidade. A graça é reservada para aquele que crê, mas crê em Jesus. A forma de julgar e condenar, quando você vê, tanto no Apocalipse quanto no Velho Testamento, é a mesma.
A avaliação para a condenação é a mesma. E o próprio Senhor deixa na nossa Bíblia, no último livro da Velha Aliança, que é Malaquias, na nossa interpretação bíblica, diz que eu sou o Senhor e não mudo, a minha forma de julgar permanece a mesma. É isso que ele diz em Malaquias, e ele concretiza isso em Apocalipse. O próprio Evangelho de Jesus é dizendo: olha, quando um pescador pesca o peixe, ele analisa os peixes e vê se tem peixe bom e peixe ruim. O peixe ruim ele pega e lança fora. Aquele galho, o ramo que não der fruto, ele corta e lança no fogo. Ou seja, a mesma forma dele julgar e condenar na velha aliança é a forma dele julgar e condenar na nova aliança. Ele continua sendo o mesmo, mas para aqueles que recebem a mensagem pregada por Jesus Cristo, que são as boas novas, para esse tem uma porção de graça que é infinita. Você está recebendo isso? Que é infinita. Essa graça é um fluxo constante para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A esse Senhor, o Deus que muda os ciclos, o Deus que abre novas estações, a Ele, em nome de Jesus, no nível da tua fé, no nível da tua alegria com o Senhor, aplauda a Ele, em nome de Jesus. Eu creio no Deus que muda causas. Aleluia. Semana passada foi falado que nós carregamos uma causa, e essa causa ela é importante. Essa mensagem que nós carregamos é identificada através da nossa causa e vice-versa. A nossa causa, a causa que nós temos, ela é revelada pela mensagem que carregamos. E quando Jesus está pregando, ficou fácil, entenda o termo fácil, né? Porque o próprio Senhor diz que não foi o homem que falou, foi o próprio Espírito que revelou a Pedro. Porque Jesus, falando dele para os seus discípulos, Pedro olhou para ele e disse, quando ele perguntou: e vocês, o que dizem quem eu sou? Pedro levanta a voz e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque a mensagem que Jesus carregava revelava a causa que ele tinha. A mensagem que Jesus carregava revelava aquilo que ele tinha dentro de si. A causa de Cristo era a causa da pregação das boas novas, dizendo: olha, através do meu sacrifício a salvação chegou. Através da minha doação de vida, você tem vida eterna. Através do meu sacrifício, você vai ter redenção. Através da minha vida, você não vai conhecer o que é morte eterna, você vai conhecer o que é vida eterna com o Pai. Para você estava reservado morte eterna, mas graças a Deus, Ele enviou o seu Filho, e através do Filho você não tem mais a ressalva da condenação. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1 vai dizer: ora, meu Deus, aquele texto é muito fantástico. O texto diz: não há mais nenhuma, quantas? Não há mais? Não há mais? Fala para você assim: não há mais nenhuma condenação sobre mim. Não há mais condenação sobre mim, porque o texto diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. E a igreja Vida e Vitória está em Jesus. Há 17 anos nós estamos em Cristo. Parece uma fala óbvia, mas irmãos, no mundo que nós vivemos, aonde tantas coisas acontecem, tantos escândalos comportamentais de caráter, de desvio de caráter acontece, manter-se em Cristo, com a pregação da palavra em Cristo, na Bíblia, há 17 anos, pode parecer fácil para você, mas não é. Tem gente que não tem essa constância de ministério. Tem gente que não consegue ter essa constância de tempo de servir a Deus em adoração sincera. Adoração
Em hebraico, avodá, serviço. Tem gente que não tem essa constância. Irmão, servir a Deus em adoração é algo maravilhoso. É uma dádiva de Deus. É algo que Deus dá a gente. Então ter isso é muito bom. Estar na graça do Senhor é maravilhoso. Glória a Deus por Ele. Glória a Deus por sua infinita graça. Estamos há 17 anos falando de Jesus. Falando da salvação em Cristo. Hoje esse termo salvação perdeu um pouco da sua essência original. Porque salvação não é de qualquer jeito. Salvação não é? Porque pega-se a referência da cruz, que Jesus está salvando alguém que estava perdido muito facilmente, e fala, não, a salvação é fácil. Arrependeu-se, morre, salvo. Irmão, salvação, eu explico aqui há um tempo, salvação é um ato, salvação é mas manter-se é um processo, a santificação é um processo. Aquele homem na cruz não precisou de uma vida santa, porque ele morreu. Ele não precisou se santificar, se separar ao Senhor, porque ele morreu. E graças a Deus não tem uma cruz para você morrer hoje. Glória a Deus. E se não tem cruz, você precisa ter o processo da santificação. Esse processo é que é o desafio. O desafio está aí. O desafio não está para o moribundo que aceita Jesus e morre. Esse que aceitou a Jesus e morreu, glória a Deus que teve tempo para reconhecer Jesus e ser salvo. Mas para nós que estamos com saúde e estamos bem, a princípio bem, que pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, nós precisamos do processo, não só de um ato, de um processo. E esse processo é importante, irmão. Isaías fala, santifique-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio. Sempre houve o processo da santidade, no velho quanto no novo, é necessário. Salvação não é algo tão fácil de se manter. Precisa de renúncia. De quê, irmão? De sacrifício. De quê? De obediência. Sem renúncia, sacrifício e obediência, você não consegue buscar uma vida de santidade ao Senhor. E automaticamente você falha, você se desvia, e desviando você se afasta do Senhor. É um fato. Cabe ao cristão manter-se de pé, e é por isso que o Senhor Jesus fala, aquele que está de pé vigie. Para quê? Para que não caia. Jesus tinha uma mensagem, a mensagem da salvação. Jesus pregou para muita gente foi salva pelo poder da causa que ele carregava, a mensagem que ele carregava. Mas muita gente se desviou ao longo do caminho, e pessoas próximas a ele, como por exemplo Judas. Judas viu milagres, irmãos. Judas viu Jesus ressuscitando a Talita. Ele falou, Talita, cume, levante-se. Fique-se de pé. Ele viu aquela jovem ressuscitando. Judas viu Jesus tendo compaixão de uma viúva que estava fazendo o funeral do seu único filho. Jesus se compadeceu. Judas viu Jesus indo até ela, tocando no caixão, e aquele jovem levantando. Judas viu, quando estava no barco, viu Jesus andando sobre o mar, irmão. Sobre o mar. Ele viu Jesus repreendendo o vento e acalmando o mar. Ele viu pessoas que não enxergavam, voltando a enxergar. Coxos que não andavam, voltando a andar. Ele viu mudos passando a falar pela autoridade do poder do nome de Jesus. Mas no final, ele não resistiu ao processo. Portanto, salvação não é uma coisa tão fácil de se manter. É difícil de se manter. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é possível se você crer.
Então vire para o irmão que está do teu lado e fala assim: apesar de não ser fácil, ainda é possível, porque a tua salvação depende muito mais de Jesus do que de você mesmo. Porque apesar de ser um processo difícil, nós temos um socorro que vem do alto. Aleluia! Nós temos um socorro bem presente na hora da angústia. No dia que a nossa força é pequena, Ele se mostra forte. E debaixo disso, eu quero te dizer uma coisa, e para você falar para o irmão que está do teu lado aí, para ele acordar nessa festa abençoada, diga para ele assim, ó: a causa de Cristo. Não, profetiza, mas profetiza com voz de profeta, irmão. Não fala com voz xoxa não, que não cola. Fala para ele assim, ó: a causa de Cristo te conecta imediatamente com Deus. Como? Pergunta para mim, como? Passando por 3 áreas importantes. Sabe qual? Primeiro, ativando em nós uma cultura. Paulo fala o seguinte: não vos moldeis à cultura deste século, mas transformai a vossa mente para a mentalidade de Cristo. Ou seja, a nossa cultura precisa mudar. Diga comigo, a minha cultura precisa mudar. Se antes eu tinha a cultura desse século do mundo, a cultura deste mundo, agora eu preciso andar debaixo de uma cultura. Sabe qual cultura? A cultura do arrependimento. Porque se santificação é um processo, aprenda isso aqui em nome de Jesus, se santificação é um processo, arrependimento acompanha esse processo, irmão. Porque você não erra só no primeiro dia que você aceita Jesus. Você erra todos os dias se bobear. Em várias vezes ao dia se bobear. Então a cultura da tua mentalidade precisa mudar. Para quê? Para que você venha se moldar debaixo da cultura da mentalidade de Cristo. Cristo não pecou, mas você peca. E porque você peca, agora você tem que adaptar a sua mente à cultura dele, que é a cultura do arrependimento. Arrependimento não é um ato isolado quando você está num culto como esse, num culto de mover, de quebrantamento, onde as pessoas cantam: caramba, eu senti a presença de Deus. Onde fizeram a dança profética, senti a presença de Deus. Onde teve uma peça e olha, eu tenho que sair da zona de conforto. A cultura do arrependimento é muito mais do que isso, ela me acompanha dia a dia. Nós como cristãos precisamos andar debaixo de uma cultura. Diga para quem está do teu lado assim, ó: nós precisamos andar debaixo da cultura do arrependimento. Se eu me arrependo, eu tenho um outro nível, eu tenho uma outra estação sobre a minha vida. Se eu não me arrependo, automaticamente eu continuo vivendo da mesma forma. Porque, apóstolo, tem gente que está em Cristo, está em Cristo, mas a vida parece que é a mesma. É simples, porque ele se arrependeu de um ato, mas não se colocou debaixo de uma cultura, a cultura do arrependimento. Parece que ele está no Velho Testamento acumulando pecado, para chegar no domingo e fazer o Yom Kippur dele, fazer o dia do perdão dele, o dia da confissão do pecado. O dia da Santa Ceia é o dia que ele já vai chegar na igreja e falar: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados, porque eu não posso tomar a Santa Ceia em pecado. Então me perdoa por todos os meus pecados, eu não quero, Senhor, acumular condenação. Quando não é isso. Se santificação é um processo, arrependimento não é só um ato, irmão, é uma cultura. Cristão deve estar debaixo da cultura do arrependimento. Por quê? Pergunta para mim, por quê, apóstolo? Porque se eu não estou debaixo da cultura do arrependimento, eu não tenho acesso ao perdão que Jesus tem para mim. Se eu não estou debaixo da cultura, com a mentalidade, na cultura do arrependimento, eu não tenho acesso ao perdão de Cristo para mim. Porque arrependimento não é um momento, meu irmão.
é um pensamento constante. É uma filosofia. É uma cultura. Eu preciso viver com a cultura do arrependimento, porque a cultura do arrependimento é que me faz ter o entendimento do futuro e falar: não, eu não vou andar por aqui, porque eu sei que lá na frente isso vai me fazer pecar. É a cultura do arrependimento que faz você ter acesso aos próximos passos e falar: não, eu vou anteceder e eu não vou por aqui, porque eu sei que se eu for por aqui, eu vou proceder ao pecado, então eu vou por lá. Sem essa cultura, você vai brincar com o pecado e todas as vezes vai perder para ele, porque não se brinca com a força da carne. Esse entendimento, sem Bíblia, José teve no Egito, na casa de Potifar. Quando a mulher de Potifar se aproximou dele, ele falou: opa, tô fora. Pediu para parar, parou e correu. Tem certos tipos de pecado que você não fica de frente para poder mostrar: não, eu sou forte. Tem certo tipo de pecado que você só sai, irmão. Tem certo tipo de pecado que você só evita. Sai fora. Posso ouvir um amém? Se eu não ativo a cultura do arrependimento, óbvio, eu não tenho acesso ao perdão de Cristo Jesus na minha vida. Jesus disse assim na oração modelo de Mateus, capítulo de número 6: Pai, perdoa-lhes os vossos pecados, assim como eles têm perdoado a quem lhes tem ofendido. Ou seja, eles estão vivendo debaixo de uma cultura do arrependimento. Eles se arrependem, eles pedem perdão assim que veem o pecado. Assim que provam o pecado, eles se arrependem. Portanto, o Senhor vai perdoar. Mas ele diz também: se o irmão não perdoa o outro irmão, o Pai que está no céu não vos perdoará os vossos pecados. E tem crente na geração de hoje com orgulho de dizer que carrega consigo uma mágoa profunda. Diga comigo assim: mágoa não é motivo de me orgulhar. Então para que serve a mágoa? Motivo para você se arrepender. Se você está magoado ainda, arrependa-se. Coloque-se debaixo da cultura do arrependimento para ter acesso ao perdão. Mas por que, apóstolo? Ele que me fez mal, ela que me feriu. Não estamos falando quem é o culpado e quem é a vítima. Não estou falando disso. Eu estou falando da mensagem que você carrega, porque a mensagem que você carrega vai revelar a tua causa. E a causa que você carrega não pode ser de dor, não pode ser de mágoa, não pode ser de rancor, não pode ser de fúria, não pode ser de ódio. A causa que você carrega deve ser de arrependimento, da mentalidade de Cristo. Tem alguém para dar um glória a Deus aqui, irmão? Aleluia. Segunda coisa, diga comigo, a segunda coisa que precisa ser ativada. Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa quieto. A segunda coisa que precisa ser ativada é o entendimento na minha consciência que a graça, ela é um fluxo constante. A graça é o que, irmão? Por quê? Não se muda aquilo que é perfeito, irmão. A graça, ela não é variável. Ela não é colocada na bolsa de valores. Ela não sobe nem desce. Ela não tenta me acompanhar. Hoje o cara está crente, está lá em cima a graça. O cara está lá embaixo, aí a graça vai lá embaixo para poder pegar ele. Não, a graça é um fluxo constante. Como é que eu chego nela? Primeiro, ativando a cultura do arrependimento para ter acesso ao perdão. Se eu tenho acesso ao perdão, a graça está sendo derramada sobre a minha vida. Eu preciso ter a consciência que eu estou andando por graça. E se eu ando em graça, aí eu posso estabelecer fé. Tem gente que está dizendo que está vivendo em fé, mas deixa eu te dizer, não está não, tá? Não está vivendo em fé não. Por quê? Simples. Porque não perdoa. Quem não perdoa pode viver em fé? Não. Desculpa aí frustrar.
Não pode viver em fé. Apóstolo, vou ficar aborrecido. Tem problema. Tem o ministério do Kids. A gente pode enviar você para lá. Porém, quem não perdoa não tem acesso à graça. Por quê, apóstolo? É simples. Se o perdão que você deveria dar não deu, e por conta disso, o Pai que está no céu não vos perdoará os vossos pecados, como é que pode alguém que não tem perdão dos seus pecados, carregando consigo culpa, carrega em si culpa, porque não perdoa, o Pai não perdoou, essa pessoa está na graça? Não está na graça. Porque para você ficar no fluxo da graça, teu coração tem que estar como, irmão? Como teu coração tem que estar? Tem que estar bem, tem que estar limpo. A palavra do Senhor diz assim, ó: purificai as vossas mãos, limpai-a. E Ele não está falando só as mãos físicas, Ele está falando de tudo que você pode tocar e trazer para dentro. Tudo que você pode tocar na vida, pessoas, coisas, ambientes, tocar e carregar, tocar e trazer para dentro. Tudo que você tem poder de carregar, Ele diz que Ele está falando. Se você tem no teu coração o orgulho de carregar uma mágoa de alguém, irmão, você está fora do fluxo da graça. Mas eu não consegui perdoar essa pessoa ainda, apóstolo. Mas Deus sabe da tua limitação. Diga para quem está do teu lado assim, ó: Deus entende a tua limitação. A tua decisão é que Ele não entende. Porque perdão não tem a ver só com a limitação, tem a ver com a decisão que a gente toma. Perdão é muito mais sobre a decisão que a gente toma do que sobre a nossa limitação. Porque como cristão, você deve falar: Senhor, eu não estou conseguindo perdoar fulano. Está difícil perdoar essa pessoa. A mágoa que ele causou em mim é muito grande. Mas debaixo da tua palavra, debaixo do poder que tem a tua palavra, eu preciso começar a liberar devagarinho perdão para essa pessoa. O processo de purificação não é um ato, é um processo. Comece a declarar hoje o perdão para essa pessoa. Porque quem sabe daqui a uma semana, um mês, 2 meses, 4 meses, 1 ano, que sabe, você vai estar com o teu coração leve. Apóstolo, quando que eu sei que eu perdoei totalmente? Quando aquela lembrança vem, não me machuca, não me causa dor, não me causa mal, e eu consigo orar por essa pessoa falando: Senhor, abençoe ela, sem falsidade, sem teatro, de todo o coração. Senhor, abençoe ela, que o Senhor me coloque como canal de bênção para a vida dessa pessoa. Aí você está preparado, meu irmão. Aí o teu coração está purificado. O que Deus quer? Que você já comece nesse estágio? Não, mas que você entre nele. Deus sabe da tua limitação, mas Ele quer que você decida perdoar a pessoa que te magoa. Pessoa que não perdoa o outro, irmão. E querido, isso é muito sério. Se Deus não perdoa os vossos pecados, como é que você vai para o céu? Eu ouvi uma coisa essa semana que eu achei muito interessante. Que é assim, todo mundo aqui conhece o Neymar? Quem conhece o Neymar, levanta a mão aí, por favor. Tu não conhece o Neymar não, cara? Conhece o Neymar não? Eu conheço o Neymar. Neymar joga o quê? Peteca, golfe, o que ele joga? Então, pergunta de novo, quem conhece o Neymar? Mas se você for na casa do Neymar, tocar o interfone da casa do Neymar e falar: oi, sou eu. Eu te pergunto, ele abre a porta da casa dele para tu entrar? Por quê? Porque ele não nos conhece. A gente conhece ele, mas ele não nos conhece. E por que você acha que quando os portões do inferno
Os portões do inferno não, coitado. Tira o inferno desse meio aí. Os portões da glória forem abertos, porque aquele que o Pai e nem o Filho conhecem, vai deixar entrar? A resposta é muito clara. Mateus capítulo 24. Apartai de mim, maldito, porque eu não vos... É simples. A gente conhece Jesus, mas Ele não nos conhece. Por que não nos conhece? Teu coração não está igual ao meu. Como? João capítulo 4. Porque Deus é Espírito e procura verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em... Meu Deus, que espírito é esse? Que cultura de adoração é essa? Aquela que foi estabelecida lá em Samuel, quando Deus fala para o próprio Samuel: porque ainda tem penas de Saul? Eu o rejeitei e tenho escolhido para rei de Israel um homem segundo o meu coração, que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Vai na casa de Jessé em Belém e unja um dos filhos dele, a qual eu vou te mostrar como o próximo rei de Israel. Esse tipo de adorador que Deus está procurando. Não adianta você conhecer Jesus, Ele tem que te conhecer, irmão. E como Ele te conhece? Porque você de vez em quando sobe no altar, porque você vem na igreja, participa do culto, é membro de uma determinada igreja? Não, é porque o teu coração é igual ao coração dele, é cheio da graça constante, é limpo, ele trabalha em cima de perdão. Pode ser que você não chegue no nível de Jesus, nunca. Deixa eu te frustrar aqui. Pode ser. A pessoa que eu conheci na vida que tem mais o espírito perdoador, um coração perdoador, foi a minha avó Cremilda. Não vou contar uma parte da vida dela aqui não, mas é ela. Isso é fato. Mas nem ela, tadinha, estava no nível de Jesus. Jesus foi traído por Judas, o vacilão. Judas vem junto com os soldados, se aproxima de Cristo e faz o que nele? Beija. Pior não é o beijo de Judas, porque pessoas vão te trair, vão te beijar. Muitas pessoas que te abraçam, elas te traem. Muitas pessoas que batem nas suas costas e falam assim: eu estou contigo, tá nada. Tá nada. Muitas pessoas que você já ouviu delas assim: ó, quando precisar, me liga. Irmão, tu liga, ela nem atende. Tu manda mensagem, ela nem responde. Tá nada, conversa fiada. O problema não é o Judas que te trai. O problema é o crente ter a mesma resposta de Jesus, irmão. Jesus virou para ele e falou: com um beijo você está traindo o teu Senhor. Jesus está dizendo para ele: ó, você está me traindo, mas ainda me considera o teu Senhor. Jesus estava oferecendo para aquele homem que estava traindo ele, que Jesus sabia que iria morrer, Jesus sabia que estava prestes a acontecer, Jesus oferece para ele o perdão. De repente você nunca vai chegar nesse nível de imediatamente, após uma traição profunda, perdoar a pessoa. Porém, se você entrar na cultura do arrependimento, receber o perdão dos seus pecados, e agora ativar na sua mentalidade que a graça é um fluxo, e se eu for para debaixo dela, ela não me acompanha. Se eu não andar de acordo com o que ela diz, ela não vai me acompanhar. Aí você vai poder falar assim: Senhor, está até difícil de perdoar essa pessoa, mas debaixo da tua palavra eu quero começar a liberar perdão, porque no meu coração eu não quero mágoa, no meu coração eu só quero o Espírito Santo. No meu coração eu só quero a tua palavra, assim como disse o salmista: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu, para não pecar contra ti.
A palavra de Deus diz que não pode de uma mesma fonte jorrar água boa e... O que é fonte? Coração. Salomão diz em Provérbios, de tudo que você puder guardar, guarde, pois, o teu, porque dele procede as saídas da... Ou do teu coração vai sair a cultura do arrependimento, a cultura do perdão, e você vai ativar o fluxo da graça para viver uma constância com Jesus. Ou você vai entrar no fluxo da graça e vai sair. Vai entrar e vai sair. E vai entrar e vai sair. Existe um erro muito grave que as pessoas dizem assim: não, quando eu estava desviado, o Espírito Santo me acompanhava para te bater, irmão. Ele te acompanhava para te bater. Ele não estava te acompanhando para te aprovar, não. Ele estava te acompanhando para tentar constranger o teu coração e falar: sai daí e volta para a cultura do arrependimento, volta para a cultura do perdão, volta para a ativação da graça, porque este não é o teu lugar. Existem dois tipos de companhia. Existem o que, irmão? A que anda contigo porque te aprova, e a que anda contigo porque escolhe mudar você. Tem gente que escolhe erradamente as pessoas que só aprovam o comportamento dele. E essas pessoas nunca crescem, nunca mudam. O comportamento é linear ou às vezes até vai piorando conforme o tempo. Porque ela só escolhe pessoas que aprovam. É isso aí, irmão, é isso aí, fulano. Você é o cara, você é uma bênção, você é isso, você é aquilo outro. E escolhe poucas pessoas que vão bater no ombro e falar: ops, está errado, irmão. Desculpa, irmão, está errado. Vai perder a bênção de Deus porque está insistindo aí no erro. Hoje você vai na internet: eu não preciso mais servir a Deus. Eu posso servir a Deus, adorar a Deus na minha casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Na minha casa, eu sou crente em casa. Aleluia. Eu assisto alguns cultos online. E nada contra o culto online. Tem culto online aqui. Mas o culto online aqui não interrompe o teu comprometimento com a casa de Deus, com a igreja, com a eclésia, com a comunhão. A palavra de Deus diz em Provérbios: busca seu próprio prazer aquele que se separa. Busca seu próprio prazer aquele que se separa. E Deus não vive numa vida ególatra, onde o ser humano está vivendo só para si. Deus não está ali, irmão. Deus não está ali nesse negócio. Essas pessoas podem perder seriamente o risco de podem correr o risco seriamente de sua salvação. Correm risco de perder a sua salvação, porque elas não vivem mais para Cristo, elas vivem para elas e dizem que estão em Cristo. É diferente. Dizem que conhecem a Jesus, mas Jesus não conhece mais, porque Jesus não pode contar mais com ela. Elas estão separadas do corpo. Jesus não veio aqui para ativar a igreja à toa, irmão. Não veio. Diga comigo assim: a causa que carregamos nos dá acesso à sala do trono para sermos acolhidos através da adoração e da oração. O que eu vou falar aqui pode ser um pouco difícil de se entender. Não porque seja uma fala difícil, mas porque é difícil de se aceitar. Infelizmente, irmãos, algumas pessoas entendem que só porque elas vão à igreja,
e chegam na sua casa e fazem uma oração, Deus está aprovando e atendendo a sua oração e recebendo a sua adoração. Não é assim que funciona. Por que existem pessoas que oram e Deus não responde nunca? E existem pessoas que mal abrem a boca para orar, Deus já está respondendo. Às vezes até antes que elas falem. Existem muitas formas de Deus responder. Deixa eu dizer isso aqui. Existem muitas formas de Deus responder. Inúmeras formas. Não estou abordando sobre isso. Eu estou abordando sobre pessoas que oram e parece que Deus não responde nunca. E realmente Deus não responde. Mas por que Deus não responde, irmão? Por que você acha que Deus não responde? Porque Deus não está nem aí para você. Deus não está preocupado com você. Deus não está querendo atender a sua oração. Não, nada disso. É a cultura que move você. É a mensagem que você carrega. Deixa eu te dizer, nós dissemos aqui no início da palavra, a mensagem que eu carrego me aproxima imediatamente de Cristo. Por que as pessoas têm as suas orações não respondidas? Porque elas não carregam a mensagem do Filho. Elas carregam as suas próprias mensagens. Quem carrega a mensagem de Cristo, quando chega no pé da cruz, o Senhor já logo vê e fala: a mensagem que ele carrega não é dele, é minha. A mensagem que ele carrega não é dele, é minha. A mensagem que esse aqui carrega não é dele, é minha. Portanto, irmão, o céu se abre. É simples, é só você olhar para Daniel. O que Daniel tinha de especial? A mensagem que ele carregava. Daniel não tinha o DNA angelical. Daniel não era o segundo filho de Deus. Daniel era um homem assim como eu e você. Elias era um homem assim como eu e você. A Bíblia fala na Nova Aliança que todos esses homens foram tentados e todos esses homens venceram a tentação que lhes foi dada. Todos eles. E nós sofremos as mesmas tentações, mas podemos vencer, assim como eles venceram. Mas Daniel colocou no seu coração o desejo de orar. E a Bíblia diz que imediatamente quando Daniel assenta no seu coração o desejo de orar, Deus já envia a resposta do céu. Ele nem tinha levantado a sua voz para orar. Ele nem tinha aberto a boca para orar. Ele só pensou, desejou no seu coração orar, e Deus já tinha enviado a resposta. Por que Deus respondeu tão rapidamente? Por causa da mensagem que ele estava carregando. Irmão, Daniel foi levado como escravo para a corte da Babilônica. Ele poderia ter falado assim: não, eu estou bem, cara. Entre tantos jovens, milhares de jovens que foram levados de suas casas para a Babilônia, estou aqui na corte. Tenho acesso a lugares que ninguém vai ter da minha geração. Posso comer o que eu quiser. O que o rei come, eu tenho acesso a comer. As melhores comidas do mundo estavam ali na corte babilônica. Eu tenho acesso. Só que ele fala: não, eu vou me separar ao Senhor. Saindo da zona de conforto, saindo do lugar, da mediocridade, buscando ao Senhor e falando: Senhor, que eu seja a diferença nesse lugar. Eu estou até num bom lugar, eu estou até numa boa posição. Vamos dizer aqui, parafraseando, eu tenho até um bom emprego, eu tenho até um bom salário, eu tenho até uma boa renda, mas eu não me contento com isso, porque eu não pertenço a esse mundo. O meu coração é teu, Senhor, e eu não posso me esquecer de Jerusalém, que está assolada, está destruída. O meu dever aqui é pregar a tua palavra e orar por Jerusalém. Quando ele pensou isso, Deus falou: leva a resposta para ele. A palavra de Deus diz que Gabriel veio com a resposta, mas os anjos caídos, os demônios não quiseram deixar ele passar, e houve uma guerra nas regiões celestiais. Com permissão de Deus, é claro, porque tudo isso nos serve para ensino. Houve uma guerra nas regiões celestiais.
Mas quando Deus tem uma palavra para a tua vida, e quando você está debaixo da cultura do arrependimento, do perdão e no fluxo da graça, não há nada que possa parar você, irmão. O anjo Gabriel não conseguiu passar, Deus falou: Miguel, o arcanjo de guerra, poderoso, que repreende Satanás pelo corpo de Moisés, a Bíblia fala que ele desce, fazendo o quê? Sem conversa. Dá licença que eu quero passar? Nada. Ele veio numa autoridade vinda do céu, e o inferno viu, irmão, preste atenção, o inferno viu a autoridade que Miguel estava vindo, mas não era Miguel todo-poderoso, porque os anjos caídos também são poderosos, poderiam todos se juntarem lá e criar uma batalha, e pá, ya! Poderia ter quebra-pau lá em cima, mas ele veio debaixo de uma autoridade, ele veio debaixo de uma... E quando você está debaixo de uma autoridade do céu, não é você, mas é a mensagem que você carrega. A Bíblia diz que esse anjo Miguel, arcanjo Miguel, ele veio abrindo caminho, cheio de autoridade. E quando ele abre caminho, o anjo Gabriel passa e entrega a mensagem para Daniel e diz: olha, desde o dia que assentou no teu coração o desejo de orar por Jerusalém, Deus já havia me enviado para cá para trazer a sua resposta, mas os demônios tentaram me impedir de chegar, mas Deus enviou o arcanjo Miguel, abrindo o caminho, e ele carregava uma mensagem poderosa, a mensagem de Deus. Quando você carrega a mensagem de Deus, o inferno não consegue te parar. Quando você carrega a mensagem de Deus, a enfermidade não te para. Quando você carrega a mensagem de Deus, as lutas, as circunstâncias, a falta de recurso não conseguem te parar, porque você carrega uma mensagem, a mensagem do eterno. Aleluia! A grande questão é o que você carrega. Qual é a mensagem que você carrega? Qual é a mensagem que você tem carregado, irmão? Igreja, qual é a mensagem que nós temos carregado? A Bíblia fala que Elias orava e imediatamente o fogo caía. Era questão de segundos, irmão. Ele ora em segundos e o fogo cai. Por pelo menos 4 vezes na vida de Elias. Elias ora e o fogo. Elias ora. Elias ora. Por quê? O que Elias tinha que você não tem? Nada. Ele só tinha consciência da mensagem que ele carregava. Quando a igreja entende a mensagem que ela carrega, ela não se dobra. Você está ouvindo? Quando a igreja entende a mensagem que ela carrega, ela não se vende. Quando a igreja entende a mensagem que ela carrega, ela não se corrompe. Quando você entende a mensagem que você carrega, ela não se dobra aos banquetes de Babilônia. Quando a igreja entende a mensagem que ela carrega, ela não cede à cultura deste século, porque ela entendeu que a mensagem que ela carrega é poderosa. O que muda a tua vida não é o que você faz na igreja, mas é a mensagem que você leva daqui. Eu não vim à igreja para mais um culto, eu vim à igreja para me abastecer na minha mensagem, para eu poder falar: caramba, a minha mensagem agora está ficando mais completa. Quando a gente prega uma mensagem, aquela mensagem ela quase sai como um espontâneo. A mensagem mesmo, ela vai ficando boa depois da 4ª, 5ª vez que você prega ela. É uma grande dificuldade dos pastores locais como eu, porque todo domingo tem uma mensagem nova, todo domingo é uma outra mensagem. Então é difícil você encorpar aquela mensagem. Mas para pregadores itinerantes, que toda semana está em um determinado lugar, e cada lugar ele está levando aquela palavra, ele vai corroborando, vai enchendo, vai encorpando aquela mensagem. E quando você vê aquela mensagem, nossa, que mensagem! Mas ele está pregando aquela mensagem há anos ele está pregando aquilo.
Tem muito tempo que ele prega. Quando você vem à igreja, você não está vindo para mais um culto. Você está vindo para abastecer aquilo que você carrega, a mensagem que você tem, irmão. Então quando é pregado alguma coisa, você vai, opa, isso aqui eu quero, opa, isso aqui me serve, opa, eu vou vestir isso daqui, opa, eu me interesso por isso. Por quê? Porque eu estou melhorando a mensagem, enchendo, encorpando a mensagem que eu carrego. É para isso que você vem ao culto. Por isso que a causa ou a mensagem que você carrega te dá acesso à sala do trono. Porque quando você carrega a mensagem de Cristo, irmão, você tem acesso à sala do trono. Sabe o que é acesso? Acesso é não precisar bater na porta. Acesso é você ter a chave e abrir e entrar quando bem entender. Isso é ter acesso. Nessa igreja aqui, nesse templo, muita gente entra. Muita gente já entrou, muita gente deixou de entrar. Mas poucas pessoas, templo físico, têm acesso. Por quê? Porque realmente é a autorização para poder entrar. Quando? Quando precisar. Pouca gente tem. Pouca gente tem acesso para entrar na sua casa, irmão. Porque acesso não é bater na porta. Acesso é poder entrar na hora que quiser entrar. Isso é ter acesso. Então quando eu carrego a mensagem de Cristo, a Bíblia está dizendo para mim, me dando a autorização para poder falar: agora você que carrega a mensagem de Cristo, você tem acesso à sala do trono. Você pode entrar à sala do trono. Para quê? Para entregar a Deus a sua adoração. E para quê? Para as suas orações serem atendidas. Oh, aleluia, aregandarabás. Eu quero as minhas orações atendidas. Então entenda a cultura do arrependimento. Viva debaixo da cultura do perdão. Entenda que você precisa ativar a graça, o fluxo da graça na tua vida. Graça não é para você viver de forma inconstante e Deus ficar te perdoando. Graça é para você viver constante na presença dEle. Porque assim você tem acesso à sala do trono. A sua adoração é recebida e a sua oração é atendida. Glória a Deus, glória a Deus. E a última coisa, diga para mim assim: a última coisa que precisa ser ativada. Meu Deus! Sabe o que é? A vontade de Deus. Nossa, Jesus estava no Getsemane, sendo lugar, Getsemane seguindo, Getsemane significa lugar de prensa. E a Bíblia fala que Jesus estava no Getsemane. Para quê? Sendo prensado por quê? Ou pelo quê? Simples. Ali estava acontecendo uma transferência de pecados. Jesus começou a receber os pecados daqueles que creem nele. O teu pecado chegou no lugar de prensa. O ponto mais alto foi a cruz, mas começa no lugar de prensa. E nesse momento ele é prensado. Nesse momento ele começa a suar gotas de sangue. E ele dá uma palavra que representa a humanidade dele. Ele fala assim: Pai, se possível, como é que é? Afasta de mim esse cálice. É uma expressão de que está pesado. Não é uma expressão de desistência, porque ele colocou se possível. Expressão de desistência seria se ele falasse assim: Senhor, Pai, eu não estou suportando, desisto. Isso é desistência. Ele não expressou isso. Ele só expressou a forma dele de dizer: está pesado demais.
se possível, afaste de mim esse cálice. Só que ele continua, irmão, ele continua. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Aleluia, ele continua. E ele fala assim, ó: mas que seja feita a tua e não a minha. Que seja feita a tua vontade e não a minha. A tua vontade, Senhor. Meu Deus. Para terminar, eu quero ler um texto de segundo livro de Samuel 23, do 1 ao 7, por favor. Esse homem que eu até citei aqui, o nome dele é Davi. Davi já está perto de morrer, irmão. Perto de morrer. E essas são as últimas palavras do rei Davi. E olha só o que esse cara fala. Do 1 ao 7. Estas são as últimas palavras de Davi. Declarações de Davi, filho de Jessé. Declarações do homem que foi exaltado pelo Altíssimo, do ungido pelo Deus de Jacó, do amado cantor de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. A sua palavra esteve na minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse. Quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, olha só o que diz: é como a luz da manhã ao nascer do sol, em uma manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Pois não é isso o que Deus fez com a minha casa? Sim, Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente Ele fará florescer completa e segurança e tudo quanto desejo. Os perversos, porém, serão lançados fora como espinhos, que não se juntam com as mãos. Quem é que pega espinho com a mão, irmão? Quem quer tocá-los, usa uma ferramenta ou cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Esse homem estava morrendo. Esse cara, a Bíblia não omite nenhum erro dele. Ele acertou muito e errou em gravidades altíssimas, mas era homem. E ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha a capacidade de se arrepender facilmente. Esse homem, ele fala: o Senhor, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Todas as vezes que Davi venceu, Davi falava: que o Senhor guerreie por nós, e que o Senhor guerreie por nós, e que a arca da aliança esteja entre o exército de Deus, e o Senhor guerreie por nós, que o Senhor guerreie por nós. É uma forma de dizer: Senhor, ao longo da minha vida, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque soldado, quando vai para a guerra, irmão, ele sabe que ele pode não voltar. Soldado, quando vai para o campo de batalha, não é igual videogame, que morre, game over, reinicia na fase anterior. Não. Ele vai para a luta, e principalmente naquela época onde a guerra era corpo a corpo, ele vai para a batalha e pode não voltar. A convicção dele dizer que o Senhor guerreie por nós, e a aliança do Senhor, a presença de Deus, nunca poderá estar fora do arraial e da presença dos soldados, irmão, é uma verdade absoluta. Eu não sei qual é o nosso último dia, mas uma convicção que a igreja precisa ter é que
no final a gente precisa dizer como Davi: eu fiz a vontade de Deus. Posso não ter entendido, posso não ter absorvido tudo, posso ter errado ao longo do caminho, mas eu sei que na maioria das vezes eu fiz a vontade de Deus. Estamos encerrando um ciclo na Vida e Vitória, o ciclo do ano da missão. E não só esse ciclo, mas também ao longo desses 17 anos, desde que a igreja nasceu, a gente pode dizer: o Senhor tem falado por nosso intermédio. O Senhor tem falado neste lugar. O Senhor tem usado a sua palavra neste lugar. E o Senhor tem usado pessoas nesse lugar. Que seja a tua vontade, Senhor, e não a minha. Que seja a tua vontade e não a vontade da igreja Vida e Vitória. Não vamos barganhar com Deus. Se o Senhor fizer, nós vamos estar servindo a Deus. E se Ele não realizar aquilo que eu pedi tanto, que eu orei e que eu, preciso, ainda assim, serviremos ao Senhor. Que a convicção no Deus que a gente serve não está no dia que a gente ganha. Está na mensagem que a igreja Vida e Vitória carrega. Nós carregamos a mensagem de Jesus Cristo e continuaremos a pregar: Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Jesus Cristo é o Rei dos reis, Jesus Cristo é o único caminho para a salvação do homem, Jesus Cristo é aquele que cura, salva, liberta e batiza, Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, Jesus Cristo é o Deus Emanuel, Jesus Cristo é a brilhante estrela da manhã, Jesus Cristo, aleluia! Oh, aleluia! Fique de pé no teu lugar em nome do Senhor Jesus. Eu não sei quanto você, o que eu sei e eu tenho no meu coração é que a cada dia, preste atenção, eu preciso aperfeiçoar a mensagem que eu carrego, para que o mundo conheça Jesus Cristo. A mensagem, ela está dentro de vasos de barro que falham, que erram, que vacilam, que tropeçam, que desistem em alguns momentos. E isso mostra o quão barro você é. Você não é Deus. Você não é o Todo-Poderoso, mas você se submete como vaso de barro àquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, a quem é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É essa mensagem que nós devemos aperfeiçoar. Eu carrego a mensagem de Jesus. Carregue você também a mensagem de Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a orar. E nesta oração, coloque-se diante do Senhor como aquele que carrega essa mensagem. E diga para Deus, se você assim desejar: Senhor, o que eu quero é carregar a tua mensagem. O que eu quero é carregar a tua palavra. O que eu quero é carregar, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para que eu carregue. É isso que eu quero. Senhor, em nome de Jesus, aqui tem filhos, filhas, que entenderam hoje, Senhor, a responsabilidade do que é carregar a mensagem de Jesus Cristo. E eu te peço, Senhor, tome a vida de cada um deles em tuas poderosas mãos. Cuida dos teus filhos, Senhor. Cuida deles, Senhor, porque só o Senhor pode fazer todas essas coisas que foram faladas aqui. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa tocar, abençoar a vida de cada um, Senhor, aperfeiçoando a tua mensagem. A nossa mensagem é o Senhor.
é Jesus Cristo, o único e verdadeiro e supremo Deus. A Ti, Senhor, seja dada toda a honra. Nós queremos carregar de forma visível, audível, Senhor, e até de forma que as pessoas possam tocar. Nós queremos que as pessoas toquem no Senhor quando tocarem em nós. Nós queremos que as pessoas ouçam a Tua voz quando ouvirem a nossa voz. Nós queremos que as pessoas, Senhor amado, consigam perceber a Tua presença quando nós chegarmos a um determinado lugar. Toma-nos, Senhor, como ferramentas. Senhor, toma-nos, Senhor, como aqueles que carregam a Tua palavra, carregam a Tua mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, irmão? Essa mensagem é para...